Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o método de adição padrão. Só para a gente relembrar o que diferencia o método da adição padrão com o método da curva padrão, vamos lembrar aqui da curva padrão, né? Como que montava-se a curva padrão. Então você preparava uma solução padrão do material a ser analisado, da substância analisada, e fazia diluições desses padrões para balões de volumes conhecidos e assim estabelecia concentrações padrões. Ia lá no espectrofotômetro e media a absorbância dessas soluções padrões. Posteriormente, preparava-se uma amostra nas mesmas condições que as soluções padrões são preparadas, media a absorbância dessa amostra e por uma interpolação, pode ser uma interpolação gráfica, ou você pode utilizar aí a regressão linear da calculadora, você calculava a concentração da amostra desconhecida. Esse é o método da curva padrão. Agora, em contrapartida com a adição padrão, ele é um método bastante empregado e traz resultados mais satisfatórios, apesar de gastar às vezes um pouco mais de amostra. Na adição padrão, você adiciona quantidades exatas da amostra, né, da substância a ser analisada na curva analítica. Esse método, então, como eu disse, vai necessitar de uma quantidade maior de amostra e provavelmente um tempo maior de execução. Por outro lado, as amostras são submetidas às mesmas condições da matriz, onde pode-se minimizar os efeitos de interferência. A determinação da concentração se dá por uma extrapolação e não uma interpolação da curva analítica. O método é baseado mais ou menos no seguinte: eu tenho uma amostra na qual eu quero saber a concentração de um determinado analito, certo? Eu preciso ter as soluções padrões, a solução mãe padrão estoque, de uma concentração, vou chamar aqui de CS, né, onde o S vem do inglês de standard. Então, o que é feito na adição padrão? Você adiciona volumes conhecidos, o mesmo volume conhecido nos balões. Aqui no caso eu estou com 5 balões, então eu vou adicionar a mesma quantidade da solução problema, da amostra, que eu quero saber a concentração, e faço adições da solução padrão, em volumes, né, variados aqui. A quantidade está aqui, como você pode observar no desenho, eu vou alterando aí a quantidade dos volumes também conhecidos. Então, eu tenho a amostra juntamente com a solução padrão. Aí eu vou medir as absorbâncias dessas amostras, né? Vou chamar aí de A1, A2, A3 e A4, A5. E vou construir um gráfico, ou posso fazer na própria calculadora, na regressão linear da calculadora. Matematicamente, a adição padrão é dada por essa expressão, onde S significa uma resposta instrumental, no caso aí a absorbância. O K, nos dois casos, é uma constante de proporcionalidade. O VS é o volume da solução padrão. CS é a concentração da solução padrão. Vx é o volume da amostra desconhecida. Cx é a concentração da amostra desconhecida, que é o objeto de interesse. E Vt aqui é o volume final do balão volumétrico. Essa expressão aqui pode ser traduzida nessa outra aqui, onde eu tenho uma equação do primeiro grau, né, onde S continua sendo aí o sinal instrumental, no caso a absorbância, e os parâmetros M e os parâmetros B são dados, então o M aqui é dado por KCSVT, que é essa quantidade aqui, ó, KCSVT, isso é o M, e o B é todo esse parâmetro aqui. Então, para resolver isso aqui, utiliza-se o método dos mínimos quadrados, que eu vou deixar para vocês nessa videoaula, a técnica dos mínimos quadrados para resolução, mas é mais conveniente nós fazermos aí por
regressão linear, usando a calculadora ou algum programa gráfico. Então, se eu pegar a relação, né, tanto no caso aqui, pela análise dos mínimos quadrados, para determinar o valor de M e o valor de B, você faz a razão entre eles. Então, eu tenho o valor de M e tenho o valor de B, faço a divisão dos dois e eu chego na seguinte expressão, onde a concentração da amostra desconhecida é B dividido por M, CS sobre Vx. Só que, como eu disse para vocês, é muito mais conveniente nós fazemos pelo método gráfico, na qual nós construímos uma curva de calibração padrão e extrapolamos o valor. Nós vamos encontrar aí o valor no eixo x quando y é igual a zero. Por isso que eu igualei aqui igual a zero. E vou chegar nessa expressão aqui. Então, a concentração da amostra desconhecida, pelo método gráfico, vai ser igual ao volume extrapolado vezes a concentração da solução mãe padrão dividido pelo volume da amostra. Então, pelo método gráfico, o que nós observamos? Nós fazemos a leitura de absorbância em função dos volumes da solução padrão adicionados. E chegamos naquela expressão que eu mostrei anteriormente, na qual, se você extrapolar esse volume, eu chego aqui no volume da solução padrão quando y é igual a zero, que é esse VS0 aí. Esse VS extrapolado vezes a concentração da solução padrão dividido pelo volume das amostras adicionadas nos balões vai dar a concentração da amostra desconhecida. Nós vamos entender melhor esse método gráfico da adição padrão fazendo esse exercício aqui. Então, considere uma amostra desconhecida que contém um elemento X que foi misturado com a alíquota de uma solução padrão desse elemento de um agente complexante adequado. A mistura resultante foi analisada por espectrofotômetro e um comprimento de onda adequado. A solução padrão continha 1000 microgramas de X por ml de solução. Então, de acordo com os dados da tabela, o que nós temos aqui? Aqui o volume da amostra desconhecida, que no caso 10 ml, é o Vx daquela expressão. Os volumes das soluções padrões, que é o Vs. O volume total do balão volumétrico, que no caso 100 ml, que seria o Vt. E aqui é a absorbância, que na verdade é o sinal, né? A resposta instrumental. Baseado nessas informações, determine a concentração da amostra, determine a concentração de X na amostra desconhecida. Então eu vou aproveitar, eu vou pegar esses dados, né? Eu vou fazer um gráfico no Excel do volume em função da absorbância. Então coloquei aqui os volumes da solução padrão e as absorbâncias referentes. Agora eu vou graficar, eu vou selecionar aqui as colunas, vou inserir um gráfico de dispersão. Pronto. Nesse gráfico de dispersão, eu vou tirar essas grades aqui, né? Então, lembrando que aqui eu tenho as absorbâncias e aqui eu tenho os volumes da solução padrão. O que nós vamos fazer com esse gráfico aqui é extrair a equação da reta. Então, eu vou extrair aqui a equação da reta. Vou definir aqui o r quadrado e a equação da reta. Pronto. Essa reta se alinha, os pontos se alinham a uma reta, o r quadrado é próximo de 1, e aqui eu tenho a equação da reta. Agora eu vou trabalhar essas informações para obter o Vs quando y é igual a zero. Bom, pessoal, então eu trouxe o gráfico para cá para trabalhar, né, e obter as informações que eu preciso. O único ajuste que eu precisei fazer foi ampliar a escala do eixo X, né, para valores negativos, porque o que eu preciso, na verdade, é o prolongamento dessa reta aqui. Então, o prolongamento dessa reta vai tocar o eixo X no volume, no caso do eixo aqui, de menos 2 ml. Né? Lógico que não existe um volume negativo, é porque ele está à esquerda aí do zero. Agora, esse valor foi obtido pela projeção ou pela extrapolação
dessa reta até esse ponto. Agora, vou mostrar para vocês que você pode obter esse mesmo valor trabalhando a equação da reta. E essa equação da reta pode ser obtida também utilizando o modo de regressão linear da calculadora de vocês, né? Então, para você obter a equação da reta, basta você fazer a regressão. Lembrando que y são os valores de absorbância e x os valores de volume. E se eu quero saber esse ponto aqui, eu quero saber, na verdade, o VS quando a absorbância é igual a zero. Então, eu igualo a zero a absorbância e vou resolver de modo algébrico o valor de x, que no caso é o VS. Então, o valor de x vai ser igual a 2,04 ml, que é o mesmo valor encontrado na extrapolação. Agora, utilizando aquela equação que já foi mostrada, para calcular o valor do Cx, que é a concentração da amostra desconhecida, eu preciso do VS quando y é zero, que no caso 2,04, tanto pelo método gráfico, tanto utilizando a equação da reta. O CS é o valor da concentração da solução padrão e o Vx, os volumes de amostra que foram adicionados em cada balão. Então, substituindo todos os valores aí, nós vamos chegar aí num valor de 200 microgramas por ml, que é a concentração da amostra desconhecida. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!